Saudações pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Mentalítico. O meu nome é Bruno e hoje a gente vai falar sobre as proibições bíblicas ao exercício da mediunidade. Elas existem mesmo? Como estão escritas essas proibições e quais as consequências delas? Esses dias um rapaz deixou um comentário em um dos meus vídeos com 3 versículos bíblicos falando da proibição à comunicação dos espíritos. E nos versículos que ele colocou, ele usou a palavra médium. Veja bem, a palavra médium é uma palavra que vem do espiritismo, que significa aquele que é o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, qualquer pessoa que seja intermediária, que sirva de intermediária entre o plano material e o plano espiritual, é um médium. Ou seja, qualquer um que receba qualquer tipo de comunicação de qualquer espírito. Se você encontrou uma Bíblia com a palavra médium, você está passando pelo mesmo problema que os espíritas passam no momento. A Federação Espírita vem alterando as obras espíritas. E essa Bíblia que você está lendo, ela foi adulterada. E qual a consequência de se colocar a palavra médium na Bíblia, dizendo que Moisés a proibiu? Uma vez que a Bíblia proíbe os médiums e essa palavra é colocada lá, qualquer tipo de comunicação com qualquer espírito passa a ser proibida, inclusive os espíritos superiores. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo se comunique com você, você se torna um médium. Logo, você está transgredindo os mandamentos bíblicos, o que não faz sentido nenhum. Uma vez que você veja um anjo, você estaria transgredindo o mandamento bíblico. Uma vez que aquele que consegue ver os espíritos tem uma mediunidade chamada de dupla vista ou vidência. Uma vez que você tenha visto um santo, recebido alguma comunicação desse tipo, você também estaria violando as leis bíblicas. E aí, se a Bíblia proíbe a mediunidade, ela proíbe também e condena os seus próprios profetas, já que um profeta nada mais é do que uma pessoa que está em contato com o mundo espiritual mais elevado no momento em que está profetizando. Profetizar nada mais é do que receber do alto, do mundo espiritual, as mensagens que são transmitidas. O mesmo que se dá ao falar em línguas nas religiões pentecostais, ou seja, se a Bíblia está proibindo a mediunidade e a definição de mediunidade inclui essas pessoas, a Bíblia estaria condenando essas próprias pessoas. Acrescento ainda que o próprio Jesus se comunicou com os mortos, conforme diz a Bíblia, não uma vez, mais de uma vez pelo menos. Moisés retornou dos mortos, assim como Elias, para se fazer visível, ou seja, ele não só se comunicou com Jesus, como ainda se materializou para que outras pessoas pudessem vê-lo. E aí você pode dizer que Elias não morreu. Ok, é uma interpretação possível. Mas no caso de Moisés, não seria possível fazer essa afirmação. Então ele mesmo estaria sendo condenado pela Bíblia. E o próprio Jesus, uma vez que se comunicou com um ser que já havia morrido. Além disso, ao expulsar os demônios de uma pessoa e jogá-los nos porcos, o que Jesus fez foi exatamente se comunicar com os espíritos dos mortos, uma vez que a doutrina espírita deixa claro que não existem seres criados eternamente para o mal, ou seja, aqueles demônios que habitavam no corpo do indivíduo que estava possuído, na verdade eram seres espirituais, eram mortos que estavam atormentando aquele encarnado, e Jesus os expulsou de lá. E aí é preciso recorrer à origem da palavra demônio naquela época. Recorrendo, você verá que vem de daimon, que significa gênio. E aí tem o bom e tem o mau gênio. E aí eu vou recorrer ao que está escrito em Levítico, apenas para dar algumas explicações a mais. Claro que eu vou buscar uma versão anterior, onde não está escrita a palavra médium, porque não havia como essa palavra estar escrita naquela época. Em Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Lendo também Levítico,
capítulo 19, versículo 31, não voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em Deuteronômio, ele fala o seguinte: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Para fazer a interpretação dessas passagens, eu vou recorrer a uma forma de interpretação que é comum no nosso direito, no direito brasileiro e no direito mundial, que é uma interpretação chamada de teleológica, que é uma interpretação segundo a finalidade para a qual aquele texto foi escrito. Pelos textos fica claro que não se quer que se procurem adivinhos ou pessoas que busquem espíritos adivinhadores ou coisas semelhantes. Nem mesmo os espíritas podem condenar aquela palavra, porque o espiritismo também condena o exercício da mediunidade de forma a se obter lucro. Segundo a doutrina espírita, não é permitido que você cobre pelo dom da mediunidade, uma vez que você recebeu esse dom de graça. E aquilo que você recebeu de graça, você também deve dar de graça. Ou seja, não há como um médium que siga a doutrina espírita, que siga os preceitos evangélicos, se prostituir. Uma vez que, caso ele se prostitua, ele não estará mais seguindo os preceitos da doutrina espírita. Já que ele não se prostitui, ele não vai atuar como adivinho. A mediunidade na doutrina espírita, ela não existe para ser usada como forma de adivinhação. Esse não é o intuito. E esse tipo de uso é condenável pela própria doutrina. E quando a Bíblia diz que, se você se envolver com isso, você será contaminado por eles, de fato é uma grande verdade. E é por isso que hoje, na doutrina espírita, kardecista, que segue os livros de Allan Kardec, não se faz esse tipo de coisa. O próprio Chico Xavier já dizia, o telefone toca de lá para cá. E Kardec diz que nós não sabemos quem está se comunicando. Se nós não sabemos quem está se comunicando, nós não temos como saber se aquela mensagem é verdadeira. Os médiums que enveredam por esse caminho acabam desandando em suas vidas pessoais e espirituais, acabam obsediados e acabam esquecidos na doutrina espírita, justamente por estarem contrariando mandamentos que não deveriam ser contrariados. Eles acabam, por vaidade e orgulho, sofrendo um efeito que se chama de fascinação. Os espíritos acabam enganando o médium e ele perde completamente o controle. Ou seja, a própria doutrina espírita condena esse tipo de comportamento. E hoje não existe a recomendação que se faça invocação de espíritos. O que se faz em grupos mediúnicos é bem diferente disso. Mas alguém pode dizer, mas Kardec colocou no Livro dos Médiuns instruções para a invocação dos espíritos. Sim, e Kardec não buscava adivinhações. Kardec buscava saber como era o mundo espiritual. Kardec buscava entender o que estava acontecendo. Já que as mesas estavam batendo, estavam girando, e ele, mesmo sem acreditar, percebeu que aquele movimento era real, que era uma manifestação inteligente, resolveu investigar. E investigando, ele descobriu as formas que se tinha de invocar os espíritos. Não quer dizer que os espíritos que ele invocavam realmente eram quem diziam ser. E aí o Kardec criou um método da universalidade do conhecimento dos espíritos, para tentar garantir a veracidade das comunicações, não pela pessoa que comunica, mas pela verdade do que é comunicado. E os objetivos de Kardec eram sempre o estudo. E o Livro dos Médiuns divulgou isso para que, na época, as outras pessoas pudessem fazer o mesmo tipo de estudo, mas não para que se fizesse simplesmente adivinhações.
Hoje, nos grupos mediúnicos, não existe tal invocação. Não são invocados espíritos de tais e de tais pessoas. O que se faz nos grupos mediúnicos era o que Jesus fazia, que no geral é expulsar os demônios das pessoas, ou seja, expulsar os obsessores das pessoas. Mas como os apóstolos contavam com uma envergadura moral superior e uma fé superior às pessoas que estão aqui, e nós não temos a mesma capacidade dos apóstolos, nem a envergadura moral, nem a fé que eles tinham, o que nos resta não é usar a nossa posição moral, como o Cristo usou, para expulsar os demônios, para expulsar os espíritos que estão obsediando as pessoas. Uma vez que não se possa fazer isso, o que nos resta fazer é tentar convencê-los a deixar as pessoas em paz. Como? Apelando para os sofrimentos que eles próprios, os espíritos, estão sofrendo ao perseguirem as pessoas. Há quem ache que esses demônios estão condenados para sempre no mal, o que, segundo a doutrina espírita, não é uma verdade. Deus seria muito injusto se condenasse espíritos que ele mesmo criou e sabia que iriam para aquela linha eternamente ao mal, mesmo que esses espíritos pudessem no futuro se arrepender e se redimir do mal trabalhando no bem. Ou seja, se Deus fizesse isso, ele não seria a infinita justiça. Não sendo a infinita justiça, não teria todos os atributos da divindade e, portanto, não seria Deus. Dessa forma, nós podemos concluir que um determinado espírito, seja ele quem for, pode se arrepender e mudar de comportamento. E é nisso que focam os grupos mediúnicos, em ajudar as pessoas que estão obsediadas. Não se faz invocação, não se procura adivinhos, não no espiritismo sério, não no espiritismo de Kardec, não no espiritismo que segue as leis de Jesus. Esse espiritismo busca ajudar as pessoas, busca ajudar não só os encarnados, como também os desencarnados. Porque aquele que está fazendo mal, lá do outro lado, ele está sofrendo, ele está em péssimas condições. E não percebe que está nessas condições por estar se dedicando ao mal. E o que se procura no grupo mediúnico é demonstrar isso. A mediunidade, ela não é uma escolha, ela simplesmente acontece, quer você queira, quer não, e ela acontece em todas as religiões e até em pessoas de religião nenhuma. Nas igrejas pentecostais, cansamos de ver pessoas simplesmente dando manifestações ao que se chama de demônios. Nas igrejas católicas, nós cansamos de ver pessoas que veem anjos, que veem santos. E isso tudo é a mediunidade. Não há como impedi-la. É uma manifestação orgânica. O que você pode é mudar a sua sintonia e talvez pedir aos espíritos superiores que bloqueiem essa mediunidade. Mas como a mediunidade normalmente está relacionada a um resgate de vidas anteriores, para que esse bloqueio seja feito, é preciso que você esteja trabalhando no bem, esteja seguindo no caminho do bem. E por isso, muitas pessoas que vão para a igreja acabam parando de dar manifestações. Primeiro, porque elas só manifestam espíritos ruins. E por que manifestam espíritos ruins? Porque estão em sintonia com espíritos ruins. Uma vez que elas mudam de sintonia, aqueles espíritos inferiores perdem o acesso a ela. Elas passam a ser protegidas por espíritos mais elevados. E os espíritos mais elevados não vão forçar a comunicação. Não há por que eles fazerem isso. E como elas estão trabalhando no bem, estão se dedicando ao bem, não há por que eles permitirem também que espíritos inferiores estejam incomodando essa pessoa durante a vida dela, já que isso atrapalharia o caminho que ela segue, que é o caminho do bem. Então você veja que o Espiritismo acaba explicando tudo o que acontece nessas outras religiões que possuem também manifestações espirituais. E por fim, eu gostaria de dizer aquelas pessoas que apresentam um versículo bíblico especial, dizendo que, olha, isso é proibido, isso não é permitido. Queria dizer duas coisas. Primeiro, que o Espiritismo se baseia na moral cristã. E por que o Espiritismo se baseia na moral cristã?
Porque a moral cristã, a moral evangélica, ela é a melhor moral de todas as religiões que foram trazidas para o globo. Por isso que o Espiritismo adotou o cristianismo como moral básica. E aí a vinculação do Espiritismo está atrelada à moral evangélica, ou seja, os ensinamentos morais bíblicos e do Cristo. O que não for ensinamento moral, entende-se que é uma lei dos homens, adequadas àquele tempo. E aí eu pergunto, você segue todos os versículos bíblicos? Tudo que está lá em Levítico, Deuteronômio e Números, você segue? Todos os rituais que estão descritos com relação ao tabernáculo, ao que pode ser comido, ao que não pode ser comido, as regras de convivência, ou você escolheu só uma regra para seguir? Se você escolheu só uma regra, há uma certa hipocrisia, porque escolhe apenas o que lhe convém. O Espiritismo vem nos dizer que muitas daquelas regras que estão na Bíblia, elas eram adequadas à organização civil daquela sociedade, que eram regras que foram ditadas e com sabedoria. Veja que algumas já previam que certos alimentos faziam mal, ou seja, as regras eram ditas para uma organização social, para impedir que coisas ruins acontecessem àquele povo, de forma que a convivência fosse a melhor possível. Já outras regras, essas regras, as regras morais, elas são imutáveis, elas são eternas. E o Espiritismo adota também as regras morais. Mas o Espiritismo não adota símbolos religiosos, nem obrigações meramente formais. Adota apenas as obrigações morais, que de forma geral elas foram reforçadas pelo Cristo. Então, tudo aquilo que é uma regra moral que está na Bíblia deve ser também observada pelos espíritas. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido bem claro a respeito desse assunto. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você estará não só me ajudando, como estará também ajudando a divulgar a doutrina espírita. Então a gente se vê no próximo vídeo. Fique bem e até lá!